quero convidar o Carlos Fernandes de Melo Neto, que é engenheiro civil pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP, pós-graduado em Gestão de Recursos Hídricos pela Universidade Federal do Sergipe, pós-graduado em Engenharia de Avaliações e Perícias pelas UFs, foi secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano em 2014, atualmente é diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe, DESO. Carlos, por gentileza. Bom dia a todas e bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria aqui de cumprimentar toda a mesa aqui do nome do nosso moderador, Dr. Antônio Félix, e de falar para todos que é uma honra poder estar participando de um evento desta magnitude. Agradecer ao presidente Luiz Carlos, que é também colaborador lá da DESO, junto comigo, conosco, que nos fez esse convite para poder participar aqui do ENCOP. Desejar sucesso a todo o evento também. Um evento de grande importância hoje, como a gente vive, como bem falou o doutor Antônio Félix, sobre essa parte de tão preocupante que é a utilização da água no nosso planeta. Bom, eu vou, como o tempo é curto que nos deram, eu vou começar a nossa palestra. Palestra não, apenas um bate-papo, uma apresentação. Deixa eu me adaptar aqui ao sistema moderno, para que a gente possa ir batendo. Bom, eu já fui apresentado aí, esse sou eu. Há 7 anos estou à frente aí como presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe, nossa querida DESO, lá no estado de Sergipe, o menor estado do Nordeste, um estado que o menor estado do país, e um estado que sofre muito com a escassez hídrica, né? Nós temos uma parte do nosso estado que é no semiárido, e isso leva um desafio maior para que a gente possa conseguir levar água para toda a população, em todos os seus níveis de utilização. Apenas queria destacar aqui no final, que fiz questão de destacar, que também fui membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, e membro também, com muito orgulho, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, durante um momento muito crítico, que foi aquela passagem para a transposição das águas do Rio São Francisco, onde houveram calorosos debates lá no Baixo São Francisco, e a gente pôde, de alguma certa forma, colaborar com esse processo, ser o menos danoso possível para o nosso querido velho Chico. Veja, o tema é um tema bastante abrangente. O tema é um tema que nos move, um tema que precisa estar na pauta do dia a dia de toda a população, não só daqueles que estão envolvidos no setor que utiliza água ou recursos hídricos, porque todos vocês já devem conhecer, mas eu fiz questão de colocar aqui, nós temos apenas 2,5% de água doce no nosso planeta. Ou seja, é um volume muito pouco de água perante toda aquela água salgada que tem nos oceanos. Em muitos lugares a gente tem essa parte da dessalinização, que iremos tratar mais em breve, mas o custo ainda é muito alto para que a gente possa pensar isso no Brasil, frente a desses 2,5% que nós temos de água doce. Uma grande parte fica em geleiras, na calota e geleiras, e uma pequena parte é superficial, mas uma boa parte desse 1% está aqui no nosso Brasil. E essa é a nossa missão, nosso dever e nosso parâmetro com o mundo, que a gente possa realmente conduzir de formas com a maior presteza possível a nossa utilização dos recursos hídricos. Dessa água doce que nós temos aqui no Brasil, 69% é utilizado para irrigação. Um dado importante, porque a irrigação, dentro desse processo do uso racional, tem um papel muito importante. Hoje nós já vimos muitas tecnologias e avanços para o uso racional da água na irrigação. Como ela corresponde com a maior parte do consumo de água, precisamos ter um olhar diferenciado para esse setor. Ou seja, aqueles métodos do passado, onde a água podia ser utilizada de qualquer forma, precisa ser utilizada racional. Vemos muitos avanços, com a utilização de microaspersores, microaspersão, o gotejamento, utilização localizada de água,
mas precisamos avançar muito e muito ainda nesse setor de irrigação. Como a maioria da população pensa que o consumo maior é por humano, apenas 8%, e aqui eu represento uma dessas companhias do nosso Brasil que leva água para toda a população, nós temos apenas 8% desse volume que é utilizado para o consumo humano. É um dado importante também, porque nós precisamos avançar muito no setor de saneamento, e há debates calorosos recentemente com a aprovação do novo marco legal de saneamento, para que a gente possa trazer políticas públicas inovadoras, melhores práticas, redução das perdas, que é um tema tão falado mundialmente, as perdas de água, os desvios, os furtos, e precisamos avançar mais e mais nesse setor também, porque apesar de ser 8%, ainda a gente precisa ter uma alavancagem maior. Bom, e um dado interessante é que, de um estudo da OMS, até o ano de 2025, cerca de 2,7 bilhões de pessoas deverão sofrer, de alguma forma, com a falta d'água no nosso planeta. Nosso planetinha azul, que é todo praticamente água, como eu disse, a maior parte é água salgada, e nós seres humanos, ultimamente não, ao longo de sua história, não vimos cuidando bem do nosso planeta, e isso está trazendo momentos críticos. No Brasil, com esse país enorme, continental, nós vemos essa diferença entre os climas, e hoje, para você ter ideia, no nosso Nordeste lá, estamos com chuva em excesso, onde muitas vezes tem escassez. Acreditamos que com essas mudanças globais, aí, o aquecimento global, regiões aqui como no Paraná passou por secas severas, que nunca presenciou isso, que era mais comum a gente ter lá no nosso Nordeste, né? Por isso, a necessidade de uma visão maior, uma visão global, uma visão, eu acredito muito na educação ambiental, a gente vai falar rapidamente daqui a pouco nesse tema, para que a gente possa ter esse uso racional, chegaremos no reuso e na inovação também. Mas é preocupante esse número da OMS. Veja, como eu falei, nós precisamos aí, fazendo nossa autocrítica e nosso dever de companhias de saneamento do nosso país, nós precisamos reduzir bastante esse índice de perdas. É um desafio. O novo marco legal de saneamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional e foi colocado em prática, que leva o desafio que até 2033 nós precisamos universalizar o saneamento, levando para 99% da população a água tratada em suas torneiras e tratando 90% de sua população até o ano 2033. E reduzindo perdas, que é um dos indicadores que lá estão. Quando a gente fala de perda, a gente não está falando apenas de vazamento. Uma grande parcela dessas perdas são desvios, furtos, fraudes em hidrômetros. Isso precisa também ser muito estudado no nosso país. A gente sabe que há localidades muito carentes, pessoas que precisam, e para isso há os auxílios das tarifas sociais, os subsídios dos governos, mas não podemos conviver com um desvio de água tão grande que existe no nosso país, em regiões, eu falo lá no nosso Nordeste, no semiárido, muitas vezes utilizando a água potável para a dessalinização animal. Precisa ter um equilíbrio para que a gente possa conviver e ter essa harmonia entre os setores agrícola, agropecuário e de abastecimento humano, sem conflitos, que é um grande tema que foi utilizado lá no passado, os conflitos pelos usos múltiplos da água, que, volto a dizer, cada vez está mais escassa. Lá no nosso estado de Sergipe, os mananciais, que são os mananciais estaduais, daqui o nosso diretor de meio ambiente e engenharia, Gabriel, que assim faz as obras lá, praticamente foram exauridos. Nós temos o Velho Chico, esse realmente ainda tem muita água para conviver, mas estamos buscando águas cada vez mais distantes para levar para a população, porque os recursos hídricos, a população cresceu, o meio ambiente não teve aquele cuidado que a gente precisaria, as matas ciliares foram degradadas, e esse uso racional, cada vez a gente precisa ter mais presente nos nossos dias a dias, né? Se eu venho falando aqui, realmente essa parte do uso racional e a degradação dos recursos nacionais precisam estar na pauta do dia a dia da sociedade, é um alerta que a gente precisa ter. Cada vez mais a gente vem prorrogando esse debate e
realmente colocar no dia a dia da população a necessidade desse uso racional de água. E grande parte da população ainda não tem essa noção desse risco que podemos ter logo em breve com a utilização desenfreada dos nossos recursos hídricos. Bom, falando um pouco da educação ambiental, que eu acho que é um tema muito importante no nosso país, um país que carece de educação, e a gente precisa instruir nas nossas crianças, o nosso grande foco lá no estado de Sergipe é nossas crianças. Lá nós temos um programa que é o Saneamento Expresso, onde há visitas diárias em escolas municipais e estaduais e particulares, onde a gente leva um pouco da história do saneamento, tudo isso que eu falei da necessidade da preservação do meio ambiente, do uso racional da água, tentando que essa sementezinha que a gente vem plantando lá com as crianças, possam na futura geração ter um cuidado maior que a nossa geração vem tendo com o nosso planeta, para que a gente possa deixar para as futuras gerações um planeta cada vez melhor. Esse programa já está instituído há cerca de 6 anos, lá no nosso estado. Diariamente ele vai numa escola, onde é feito toda essa parte da educação ambiental e um plantio de mudas. Recentemente, tivemos a pandemia, 2 anos praticamente parado, mas no ano anterior nós plantamos 50 mil mudas e já estamos com 100 mil mudas no pequeno estado de Sergipe, acumulado, plantados pelas próprias crianças, que a gente faz questão de envolver isso aqui. Envolvê-las no processo, né? Bom, nós temos aqui alguns casos de reuso. Um dos temas do nosso tópico, além do uso racional, é o reuso. O reuso que a gente vem já ouvindo falar aqui no nosso país, que está um pouco atrasado nesse quesito, mas a gente vem avançando em algumas áreas, já tem países que dependem exclusivamente do reuso. Nós temos aí a questão, como todos sabem, da parte de Israel, que dessaliniza a água e tem um processo de reuso fantástico lá, principalmente para a parte de irrigação. São exemplos que o país precisa seguir. Aqui no nosso país, alguns setores, inclusive o setor de saneamento, já iniciou esse processo de reuso. Precisamos incrementar mais, precisamos ter pesquisas, precisamos ter incentivos de recursos federais para que a gente possa, ou privados que nos somem nesse setor, para que a gente possa avançar no processo de reuso. O reuso hoje ainda no nosso Brasil, ele ainda é caro perante, como eu volto a dizer, porque a gente ainda tem um volume de recursos hídricos disponível na natureza muito grande, mas a gente precisa tratar com mais seriedade e dedicação esse tema do reuso, para que a gente possa implantar de fato no país, em todos os setores, essa questão do reuso. Lá no Sergipe, nós também fizemos uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional e com a Universidade Federal de Sergipe, e a gente está com um caso prático lá, numa estação de tratamento de Nossa Senhora das Dores, um município que recentemente a gente implantou o saneamento, a parte do esgotamento sanitário e o tratamento, e eles vêm desenvolvendo todo esse processo de pesquisas, desde o começo do ano que isso já está em prática, onde a gente pretende utilizar na agropecuária essa questão do reuso da água. Lá no sistema nós temos uma excelente eficiência de remoção do DBO e do coliformes. A água realmente já sai numa qualidade muito boa que a gente possa utilizar. É uma pesquisa ainda, está no meio de sua pesquisa. Com frequência a gente vem tratando lá na nossa DESO essa questão para que a gente possa avançar. Volto a dizer, o reuso ainda é pouco utilizado no Brasil. Precisamos plantar sementes como essa, de pesquisas ou de casos práticos, para que isso possa disseminar por todo o nosso país. Apenas aí uma foto da questão. Outra coisa importante é o seguinte: nós precisamos pensar em incentivos às políticas públicas, a valorização do meio ambiente. Muitas vezes a gente ouve apenas essas discussões, mas na prática pouco a gente está vendo os cuidados necessários que a gente precisa ter, e volto a dizer, o envolvimento da sociedade nesse processo. A educação ambiental através de nossas crianças, para que a gente possa, de fato, encarar com seriedade. É o tempo? 2 minutos. Eu vou adiantar aqui então, rapidinho, até porque tem um videozinho no final, se me permitem, e a gente possa encarar com seriedade esse processo
da educação ambiental e envolvimento da sociedade, que eu acho que é a palavra-chave em todo o processo do uso racional, do reuso e de inovação. A participação de todos e a educação ambiental. No quesito inovação, nós estamos vendo aí vários setores e no mundo inteiro com bastante tecnologia já para o reuso. Só que essas inovações, essas tecnologias ainda se tornam muito dispendiosas perante o custo que a gente tem. Nós, por exemplo, se falar pela companhia de saneamento, as companhias de saneamento, não podemos pensar em novas tecnologias de forma que a gente tenha que encarecer uma tarifa de água porque estamos reutilizando água, um processo mais caro, ou dessalinizando água. Recentemente, a CAGES, a companhia de saneamento lá do Ceará, está implantando uma planta de dessalinização, mas o custo do tratamento ainda é muito maior do que o custo que a gente tenha direto com poços artesianos ou nossos rios e lagos, né, que a gente possa fazer. Existe um caso interessantíssimo que recentemente a gente presenciou, que é a fabricação de água pelo ar. Ou seja, é o mesmo processo que o ar-condicionado utiliza em a casa de todo mundo, onde ele faz aquela parte de condensação, transformar o ar quente em frio, e como o ar tem oxigênio e hidrogênio, ele transforma uma parte daquele ar, é transformado em H2O, água, e a gente vê pingando do ar-condicionado, em algum ponto precisa sair esse gotejo. É um processo que já está sendo estudado, uma inovação muito interessante, mas custos altos, volto a dizer, apenas experiências precisam ser aprofundadas, mas quem sabe algum dia chegaremos a esse ponto de utilização. Bom, isso era a nossa mensagem. Agradecer mais uma vez o evento, o ENCOB. Eventos como esses trazem esses debates. É importante a participação de todos que fazem esse ente, que nós somos aqueles que fomentam, que levam a informação para os demais, e a gente precisa disseminar a preocupação desse uso racional, o reuso, principalmente no país. Eu acredito que o uso racional e o reuso de água, com cuidado, com cautela, para que a gente possa deixar para as futuras gerações um Brasil e um país cada vez melhor. Muito obrigado a todos. Sim, se me permitem, tem um videozinho rápido aqui. É apenas um vídeo lá do nosso Nordeste que fala da água da DESO, mas é um repente, e se puder passar, é coisa de 2 minutozinhos, doutor Antônio Ferreira, se for possível. Obrigado a todos. Sergipe, tão linda terra, presente da natureza, do litoral ao sertão, seu nome mostra a riqueza desta história genuína, onde a mão do tempo assina um tratado de beleza. Da arara do caju, castanha e amendoim, do caranguejo à mangaba, nosso Sergipe é assim. Veste sem renda irlandesa e faz de cada surpresa uma aventura sem fim. De Zé Peixe a Padre Pedro, com seu santo breviário, de Clemilda ao Cataluzes, num honroso itinerário, do Bilro ao Bacamarteiro, Sergipe é Josa o Vaqueiro e Arthur Bispo do Rosário. Sergipe é Valdice Teles, com toda a sabedoria. Nosso Tobias Barreto, pena firme poesia. A chegança em tradição, o dom de Beto Pezão, em destreza e maestria. As cores de J. Inácio, nosso macaco Guigó, da Serra de Itabaiana aos cânions lá de Xingó, da cerâmica ao folguedo, nosso Sergipe é o enredo do autêntico forró. Colina do Santo Antônio, o alto que nos inspira, as águas das cachoeiras, da formosa Macambira, dos parafusos em disco, a Praça de São Francisco, onde a cultura transpira. Dos outubros que enaltecem, lambiçujos caboclinhos, a orla de Atalaia, onde estão belos caminhos, samba de coco não raro, mirante de Santo Amaro, são culturais pergaminhos. É neste chapéu de palha que a felicidade habita, pedacinho do Brasil onde a arte é mais bonita, de terra e crenças e cores, maravilhosos sabores, gente que luta e acredita. Foi neste pequeno estado, alvissareiro e feliz, que há 50 anos surge, em perfeita diretriz, com ações determinantes, uma das mais importantes companhias do país. A DESO é a companhia que atua em saneamento no estado de Sergipe, fazendo abastecimento, sistema de operação, em plano e execução de água e de esgotamento.
E desde 69, nos 4 cantos do estado, serviços essenciais, trabalho qualificado, na ação de toda a equipe, a DESO tem com Sergipe um compromisso firmado. Oferta de água tratada, se busca ampliação, garantindo água e esgoto em boa implementação. DESO Investimento quer prover saneamento a toda a população. E não para por aí, a DESO põe garantida em trabalho dia e noite, cada chamada atendida, compromisso e atitude para garantir saúde e qualidade de vida. Qualidade a DESO entende, pois desde a captação, seus laboratórios fazem análise e prevenção, resolvendo as incidências, protegendo as residências, impede a poluição. Também faz parte da DESO respeito ao meio ambiente. Nas unidades de ensino, a DESO se faz presente, palestras e interação, deixando a população informada e consciente. O Saneamento Expresso, projeto sensacional. Em ação itinerante, é lúdico e cultural. No divertido caminho, a mensagem do Dezinho, o mascote ambiental. A DESO sempre tomando importantes decisões, plantou 50 mil mudas em todas as regiões do estado de Sergipe para que o verde participe das futuras gerações. Modernos equipamentos, excelência em qualidade, ampliação dos sistemas, aumento em capacidade. Importante melhoria a partir da parceria com a universidade. Concursos MBA para os colaboradores, a DESO investe e avança aos campos superiores das ações essenciais, grandes prêmios nacionais reconhecem seus valores. Com o Prêmio Chico Mendes e o Prêmio Nacional Qualidade em Saneamento, a menção especial. A merecida honraria, pois por esta companhia, nosso orgulho é sem igual. Celebrar agradecendo a brilhante trajetória, esperanças no futuro e o respeito à memória, a DESO alcançando a meta honrosamente completa 50 anos de história. Sergipe também festeja, pondo em seus melhores planos a companhia que ao longo de excelsos 50 anos, com trabalho e autonomia, se tornou a cada dia orgulho dos sergipanos. Ok? Queria